Olá, seja muito bem-vindo, afiador, seja muito bem-vindo, afiadora, à nossa aula Como Fazer Perguntas no Passado em Inglês, onde nós vamos seguir o seguinte roteiro. Nessa aula eu vou falar da forma positiva, depois eu vou falar da forma negativa e, por último, o mais importante, nós vamos afiar o seu inglês através da aplicação e aqui vai ser uma aplicação bem especial com base nesse conteúdo. Então, é importante que você assista essa aula até o final e não pula nada. E vamos começar a aula pela premissa. Tudo que eu for te passar aqui vai servir para 99% dos verbos em inglês, ou seja, a estrutura que eu vou te passar aqui ao longo dessa aula vai servir para 99% dos verbos em inglês. E lembrando que essa aula é um complemento da aula anterior, onde eu falei no presente, que eu vou deixar um card aqui em cima. E agora, eu quero que você esqueça um pouquinho o inglês, vamos focar agora no português e saber como nós fazemos perguntas no passado em português. Nós temos a frase ali, ó, você tinha um bom trabalho. Você tinha um bom trabalho. Ou seja, quando eu falo dessa maneira, estou afirmando de maneira positiva que você tinha um trabalho. O que representa que essa frase está no passado? É a palavra tinha ali. Agora, vamos fazer uma pergunta. Olha lá, você tinha um bom trabalho? Ou seja, no português, quando eu quero fazer uma pergunta, tanto no presente quanto no passado, eu simplesmente mudo o tom. No inglês vai ser um pouquinho diferente. Então, primeiro eu vou falar da forma afirmativa e depois eu vou fazer a pergunta em cima dela. Então, vamos lá. Ó. Como fazemos perguntas no inglês? Se eu for afirmar, eu vou dizer assim, ó, you had a good job. You had a good job. Agora, preste atenção na frase para a pergunta. Did you have a good job? Ou seja, em inglês, quando eu quero fazer uma pergunta, eu vou colocar algo no início da frase. Além do tom, né? Eu vou ter que mudar o tom para a pergunta, eu vou ter que colocar algo no início da frase para mostrar que essa frase é uma pergunta e que essa pergunta está no passado. Mas, eu não sei se você percebeu, teve uma ligeira diferença ali entre o had e o have. Por quê? Por que está a palavra have ali, em vez de ser a palavra had? E é justamente esse o erro que você precisa evitar quando você estiver falando. Olha só, eu vou escrever de maneira errada, propositalmente, e vou escrever da maneira correta, conforme você viu anteriormente. A maneira errada de fazer perguntas em inglês no passado é você dizer assim, ó, Did you had a good job? Did you had a good job? E a maneira correta é você dizer Did you have a good job? Por quê que a de cima está errada? Porque quando você usa o did, e o did ele representa uma pergunta no passado, você não precisa usar o verbo no passado também. Ou seja, quando você estiver falando, por mais que o americano ele entenda o que você for dizer, na cabeça dele você está sendo redundante, você está dizendo uma mesma coisa duas vezes. Vai estar errado? Vai. É um grave erro? Não. Porém, o americano ele vai te entender, porém, você só vai estar sendo redundante. Agora é o seguinte, se você estiver fazendo uma prova, né, fazendo um teste, então é interessante que você se atente à forma de baixo. É interessante que você estude. Por isso que é muito importante que você leia, tenha uma vida de leitura para você poder gravar essas estruturas, tá certo? Então terminamos essa parte aqui e agora nós vamos falar na parte negativa no português. Então, como que nós fazemos perguntas em português na forma negativa? Nós temos ali afirmando, né? Você não tinha um bom trabalho. Agora eu estou afirmando de maneira negativa que a pessoa não tinha um bom trabalho. E aí, quando que fazemos pergunta, mesma coisa, só muda o tom, né? Você não tinha um bom trabalho? Ou você não tinha um bom trabalho? Simplesmente aqui mudamos o tom. E no inglês também vai seguir aquela mesma estrutura, no entanto, eu vou colocar a palavra not. Onde que nós vamos colocar a palavra not? Vou falar da forma afirmativa e depois eu vou fazer a pergunta, né? Nós temos ali, ó, you didn't have a good job ou you did not have a good job. Por quê? Essa estrutura, né, o not, ele não pode ficar sozinho. Como você está falando no passado, então você vai colocar a palavra did junto com not, conforme você está vendo ali. Então, estou fazendo uma afirmação negativa. You didn't have a good job. Até coloquei errado ali, pergunta negativa, mas não, é afirmação negativa, tá certo? Ou você fala junto, né, abreviado, ou você fala
separado tanto um quanto o outro, o americano vai entender. Agora, quando eu quero fazer uma pergunta, eu simplesmente reverto a posição das palavras. Como? Colocando o didn't ou did not no início da frase, conforme vimos da maneira positiva. Só que dessa vez aqui eu vou estar com o not. Então vou dizer assim, ó, didn't you have a good job? Ou did not you have a good job? E aí segue a mesma regra. Tom, eu vou mudar o tom e vou colocar algo no início da frase, tá certo? Então finalizamos essa parte aqui e agora vem a parte mais importante, que é o que? Você responder, né? Então eu vou responder de maneira positiva e depois eu vou responder de maneira negativa para a gente saber a diferença. Então, vamos lá, nós temos a frase, ó, Did you have a good job? Você tinha um bom trabalho? E aí você tem 3 maneiras de você responder, lembrando que na tradução do português, todas elas vai ser sim, eu tinha. Então, como é que vai ser? Nós temos a primeira ali, ó, Yes, I did. Ou seja, eu estou respondendo com o did. Ou seja, estou respondendo com o auxiliar. Esse did, né, conforme você está vendo essa aula, esse did, ele se chama de verbo auxiliar. Ele não tem uma tradução no português, mas ele auxilia, ou seja, ele ajuda a frase a ser conjugada no passado. Por isso que ele se chama verbo auxiliar, por isso que ele tem essa função. Nós temos a segunda maneira ali, quer dizer, yes, I had. Sim, eu tinha, ou seja, eu estou conjugando o verbo have no passado. Yes, I had. Eu tenho a terceira maneira, né? A terceira maneira é eu juntar os dois, né? Yes, I did have. Sim, eu tinha. E aqui ele tem 2 usos. O primeiro uso é esse que eu estou te falando agora, ou seja, eu estou enfatizando o fato de que eu tinha um bom trabalho. Yes, I did have. Mas tem um segundo uso, e esse outro uso é muito importante. Então eu quero que você grave essa terceira maneira de falar, e depois a gente vai usar ela depois desse slide aqui. Então guarda no coração aí, tá? E agora nós vamos responder de maneira negativa, né? Nós temos ali, ó, Didn't you have a good job? Você não tinha um bom trabalho? E aí a resposta para essa pergunta vai ser não, eu não tinha. Então você tem 2 maneiras aqui de responder não, eu não tinha. Quer dizer, a primeira, No, I didn't, ou No, I did not. Então eu posso abreviar, como eu posso falar separado. E a terceira maneira é você refrasear o que eu acho melhor. É bom você refrasear sempre a pergunta para que você pratique falar em inglês, tá certo? Então eu posso dizer assim, ó, No, I didn't have a good job, ou No, I did not have a good job. E assim, nós terminamos aqui. Lembrando que eu posso intercambiar, né, as respostas e as perguntas. Então, por exemplo, a pessoa pode me perguntar de maneira positiva e eu respondo de maneira negativa, e vice-versa. Eu pergunto de maneira negativa e ela responde de maneira positiva. Tá certo? Então, o grosso dessa aula tá aqui, mas existe um ponto importante aqui, ó. Ainda dentro daquela parte ali, ó, da terceira frase, Yes, I did have. Vamos supor que você me faça essa pergunta aí, Sidney, e se eu não souber falar o verbo no passado? Para tentar elucidar essa pergunta aqui, eu quero que você preste atenção nessa frase aqui, ó. I ate ice cream. I ate ice cream. Eu comi sorvete. A palavra ate tem a mesma pronúncia do número 8 também, ó. Eat, tá? A palavra ate, ela vem do verbo eat, que significa comer. Então, se eu quero falar no presente, eu falaria assim, I eat ice cream. I eat ice cream. Se eu não souber esse verbo no passado, por exemplo, se eu não conhecer a palavra ate, só conhecer a palavra eat, então eu posso dizer da seguinte maneira para me referir ao passado. I did eat ice cream. Ou seja, eu pego o did e pego o verbo no presente e junto os dois para falar no passado, conforme você está vendo ali. Eu comi sorvete. Ou seja, se você seguir essa estrutura, mesmo se você não souber o verbo no passado, você pode usar essa terceira maneira ali, ó. Yes, I did eat ice cream. Por muitos anos, eu usei essa maneira. Quando eu não sabia um verbo no passado em inglês e eu estava falando com um americano,
Então, eu usava aquela estrutura ali. E aí o americano entendia. E mais uma coisa, o americano ele vai ver que você realmente tem um manejo do idioma. Ele vai perceber, caramba, ele não sabe como conjuga o verbo, mas ele está usando dessa maneira aí para falar no passado. E com isso, né, nós terminamos aqui a nossa parte principal do conteúdo e agora vem a hora de você afiar o seu inglês. Depois desse slide, vai ser apresentado a uma história e essa história ela está no passado. Mas dessa vez aqui eu vou fazer algo diferente do costume, né? Em vez de dar aquele passo a passo de você poder repetir, vou fazer diferente. Na história existem verbos que estão destacados com cores diferentes. Esses verbos eles estão todos no passado. Então, por exemplo, no texto vai estar assim: Sofia agreed. Sofia agreed. Sofia concordou. Vai estar destacado desse jeito assim, com uma cor diferente. A pergunta que você tem que fazer, e aí é o exercício dessa parte aqui, é a seguinte: como que eu faria uma pergunta no passado com essa frase? Né? Como que eu faria uma pergunta no passado com essa frase? Eu peguei essa frase e agora vou formular uma pergunta, com base no que o Sidney me ensinou ao longo da aula. Nesse caso, seria dessa maneira: Did Sofia agree? Did Sofia agreed? Sofia concordou? Ou seja, você vai fazer esse exercício de criar frases criar perguntas, né, em cima dessas frases. E aí você vai responder essas perguntas conforme nós vimos anteriormente. E aí eu posso dizer: No, Sofia didn't agree. Yes, Sofia did agree. E aí você vai brincando com essas formas de falar inglês, tá certo? E eu espero que você tenha gostado dessa aula. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações. E se você quer se aprofundar no inglês comigo, tendo a minha ajuda, tendo o meu suporte, onde eu vou te levar do ponto A para o ponto B para que você tenha um inglês extremamente afiado, eu quero te convidar a acessar o meu iBook, meu livro digital Destravando o Dom de Falar Inglês, que vai ficar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E agora você fica com a história. Sophia was touring France when suddenly she saw an antique shop. She got in, and while exploring, she found an antique and locked chest. While she opened it, an old man, the shop's owner, got close to her and said, "I can see you like the chest. It has been kept for many years in this shop." Sophia was surprised and asked, "Oh, good afternoon. Where did you find this chest?" The man smiled and explained, "My name is Samuel. Indeed, this chest belonged to my grandgrandfather, a famous painter. It is told among my family that this chest hid a very valuable painting, but I never could open the chest. There is an old code in the locker that I can't solve. If you can open it, I will be happy." Sophia agreed and opened the chest fast. Samuel couldn't see what she did and asked, "How did you open the chest so fast?" Sophia said, "I like puzzles. While I was touring, I noticed the kind of locker and saw it was a multiple-layer type. I have won many tournaments opening this kind of locker." Samuel said, "You're an amazing person. Thanks for your help."